O 3 sobre os 3 está de volta na sua temporada do ano de 2025 e, como sempre, para falar sobre assuntos nacionais, de Minas Gerais, de Belo Horizonte e outros que estão no centro da política. No nosso primeiro episódio deste ano, vamos tratar do governo Lula e tentar mapear um pouco quais são os grandes desafios da gestão petista neste atual ano. Também vamos falar sobre Belo Horizonte. Afinal de contas, a Câmara Municipal tem um novo presidente para os próximos 2 anos, Juliano Lopes Lobato, do Podemos. Mas não é apenas a escolha dele o relevante nessa história. É saber também como a Prefeitura de Belo Horizonte e o vice-prefeito e secretário de governo Álvaro Damião saíram de um resultado de derrota no primeiro embate que tiveram logo no dia 1º de janeiro. São esses os assuntos que a gente trata a partir de agora no 3 sobre os 3. Os principais fatos sobre os 3 poderes da República. 3 sobre os 3. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está acompanhando, e se for a sua primeira vez, o podcast que semanalmente, sempre às quintas-feiras, traz a você uma análise de um trio de comentaristas, de analistas da Sempre Editora, do jornal O Tempo, para mostrar um pouco das interfaces e das relações da política com o judiciário, no executivo, no legislativo. A gente está tentando aqui todas as semanas mostrar um pouco das coisas que acontecem nos bastidores, aquelas que estão à luz de quem acompanha o processo político no dia a dia. Você que quiser nos seguir, se for a sua primeira vez, por gentileza, pode fazer isso pelo nosso canal, youtube.com/otempo. Também você pode fazer pelo seu tocador de podcast principal, Deezer, Tidal, Spotify, qualquer um deles. Estamos lá, é só procurar por 3 sobre os 3 e faça a sua inscrição e nos siga para acompanhar o nosso conteúdo. Você também pode fazer isso pelo seu tocador de podcasts preferido. Estamos por lá semanalmente trazendo novos conteúdos. Vamos para a nossa bancada que está aqui começando, iniciando o nosso ano de trabalho de 2025. Nossa editora adjunta de política de O Tempo, Letícia Fontes. Como vai, Letícia? Eu vou ter que falar, né? Tudo bem que estamos no dia de gravação já, depois, dia 1º e tal. Feliz 2025 para você, tudo bem? Tudo bem, feliz 2025 pra você. Você também deu uma sumida, né, nesse final de ano, férias. Mas eu não vou te julgar porque eu também sumi. Mas voltei. Pois bem, ainda bem que você fez esse pequeno adendo, assim, que você também tirou uns pequenos, pouquíssimos dias, parcos dias de férias. Eu também tirei, assim, acho que umas 2 semaninhas, alguma coisa assim. Perdi um pouquinho a conta, porque aí vem Natal e tal, essa coisa embola um pouquinho, a gente não lembra muito. Mas agora a gente voltou do recesso. Voltamos, estamos de volta do recesso. Plenos, até porque a política não deu descanso, né? Então teve muita coisa acontecendo nesse período. Inclusive, assim, virada do ano, no dia 1º já teve coisa para acontecer. Então esperamos ter um bom ano para discutir política por aqui. E também ela, ela nunca sai de férias nem folga. Tá 24 horas atenta. 24 horas no ar, é 24/7. Francine Ferreira, editora-chefe de O Tempo na Capital Federal. Oi, Fran, bom 2025 para você, tudo bem? Oi, Brahim. Oi, Letícia. Que ano cansativo, né? Já, assim. Quando é que chega o Natal mesmo, né? Quando é que é o Natal? Quando que é a segunda parte das minhas 8 férias? dias do novo ano, cansativo. Já estamos, cansativo. Já estamos nesse pique. Mas estamos fazendo o que a gente gosta, né? Falando de política, então vamos lá, que não para, né? Assunto a gente tem. Para todo dia. Todo dia. Eu vou dizer assim, da minha experiência de alguns anos no jornalismo, pouquinhos, assim, comecei logo outro dia. Mas esse foi um dos anos que eu me recorde de ter tido o maior volume de notícias em muito tempo. Assim, a gente, para explicar um pouco para os nossos ouvintes, às vezes a gente trabalha nos esquemas de plantão, né? Aqui na Sempre Editora nós fazemos isso. Uma parte da equipe trabalha no Natal, uma parte trabalha no Réveillon, para todo mundo poder descansar um pouquinho, ver a família, aproveitar. E algumas vezes você vê assim, falava, nossa, mas como tá parado, Brasília não acontece nada, capital não acontece nada, não tem ninguém fazendo nada na política. Assim, tanto o Natal quanto o Réveillon foram recheados de notícia, de coisa acontecendo. Acho que foi um ano que prometeu-se muito produtivo.
Aconteceu aí por Brasília também, Fran, ou não foi tanto assim? Um feliz ano novo pro Flávio Dino, né? Nossa Senhora! Era decisão todo dia, então um feliz ano novo pro ministro do Supremo, que no final de ano aí foi todo dia tinha alguma decisão sobre essa questão das emendas parlamentares, que para mim virou o assunto como se fosse regime de recuperação fiscal já. Então, assim, porque não acaba, né? Todo dia. Mas vamos lá, e hoje, 2 anos, né, dos atos de 8 de janeiro, então um dia de Estado também, já mudança ministerial, nossa, já é muita coisa. Ai, tô falando, a Fran já deu a deixa pra gente começar a nossa conversa por aqui. A Fran falou de alguns assuntos que logo nesse início do ano estão surgindo e que tem algum potencial de mexer bastante com o governo Lula como um todo no ano de 2025. E aí, para os nossos ouvintes entenderem, a gente trouxe o seguinte, elegemos aqui cada um aquilo que são os desafios que consideram mais relevantes do governo federal para 2025. Qual é o grande problemão que o governo Lula tem para resolver? Bom, o governo e o presidente deu um indicativo muito claro de um deles, que já estava sendo dito há algum tempo. É o desafio de mostrar indicadores econômicos, mostrar feitos do governo, alcances de programas sociais, ideias para o futuro, que não estavam na avaliação de membros do governo, que vão desde o presidente da República ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, passando por quadros partidários do alto, do baixo clero do partido, de que a comunicação com a população não está sendo bem feita. E essa avaliação está sempre perpassando governos atrás de governos. É sempre um problema na comunicação, né? Não, mas estamos fazendo tudo certo aqui no Ministério, mas não está chegando na população. Às vezes é aquela grande muleta para dizer que outros problemas que o governo tem precisariam ser resolvidos pela comunicação. Mas o marketing já diz, se você tem um produto ruim, não é a propaganda que salva o seu produto ruim. Se o produto está ruim, você tem que mexer no produto, na empresa, na rotina de trabalho, para depois você conseguir apresentar para o mercado um produto melhor. Não estou dizendo do governo Lula estar nessa toada. Há indicadores que me parecem, inclusive, positivos em determinadas áreas. Mas fato é que a análise macro do governo é essa. Então vamos conversar, Fran, por você. O que você elenca como, ou escolhe um principal, 2, o que você quiser. Quais são os desafios que você considera os mais relevantes para o governo Lula neste ano de 2025? Pois é, esse ano, você já falou de alguns assuntos aí, as coisas meio que elas se entrelaçam, né? Uma se junta com a outra e a gente pode olhar de forma mais ampla sobre 2 pontos de vista da área de comunicação e coordenação política, né? Na área de comunicação sai Paulo Pimenta, chefe da SECOM, que desde o início do Lula 3 já era criticado, já tinha um fogo amigo ali dentro do próprio PT, né? Contra decisões dele, o modo com que ele se portava e tudo. Então ele sai e abre espaço para o queridinho, vamos chamar assim, do PT, o Sidônio Palmeira, que foi o cara que coordenou, né, a campanha vitoriosa de Lula em 2022, o cara também que ajudou o governo nesses últimos 2 anos em determinados momentos mais críticos e também mais estratégicos. Então, a ideia, por exemplo, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fazer um discurso em cadeia nacional de rádio e TV sobre o pacote de corte de gastos, e também sobre a questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, foi quem? Foi dele. Ele também ajudou em outros pontos específicos, outras crises específicas. Era sempre chamado ali Palácio do Alvorada, Palácio do Planalto, para resolver alguns incêndios. Inicialmente, a ideia do Lula até era que ele já tivesse nesse posto há mais tempo, mas teve uma resistência dele aí em aceitar esse desafio antes, não queria deixar outros projetos de lado, mas agora chega, e já chega com, digamos, com uma casa enorme para resolver, um problema enorme para resolver, melhor dizendo, uma casa bagunçada, porque dentro da própria SECOM, digamos que há diversos fragmentos ali, né? Cada área, cada subsecretaria, cada secretaria tem um jeito de coordenar, tem um jeito de tocar os seus projetos e nem sempre conversam entre si. Então ele chega nesse instante tentando colocar ordem na casa e também tentar unificar o que o governo vai tentar falar como um todo. O Gilmar Tato, né, que é secretário de comunicação aí do PT Nacional, inclusive, ele tem dito, né, em entrevistas recentes sobre essa questão de que é como se o governo tivesse uma teia. Então cada área fala de um jeito, cada ministro fala
fala de um jeito. E ele chamou a atenção para um ponto também, pelo menos foi o que mais me chamou a atenção, de que essa foi uma entrevista ao broadcast do Estadão, inclusive de que tem ministro que inaugura a obra, que lança projeto e nenhum presidente sabe. Então, essa percepção das avaliações, né, sobre o governo Lula ali, de quem está na ponta, não estão sendo positivas, e a ideia é mudar isso. Mas isso também passa por uma coordenação política, né? Então, tem essas críticas aí ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, mas que, pelo que tudo indica, deve continuar onde que está, porque ele é uma das pessoas de confiança do presidente Lula, mas justamente sobre essa articulação política dos ministros, às vezes, não comunicarem ao governo o que eles estão fazendo aí. Quando eu falo esse grupo de ministros, quem faz parte do Centrão, obviamente, e também de demandas que às vezes os ministros têm que não estão chegando até o presidente Lula. Então, da área de comunicação e de coordenação política, a gente tem essas insatisfações. Mas isso vai... eu acho que... a reforma ministerial vem, de certa forma, para cuidar disso, então saem até outros quadros do PT. Márcio Macedo, por exemplo, também está com o nome da Berlinda, ele que é ministro da Secretaria-Geral, e é o cara que comanda aí essa questão de movimentos sociais, que o presidente também tem satisfeito há muito tempo, porque sente que o governo está distante aí da população. Mas para isso a gente pode trazer um outro ministro, né, para essa conversa, que não deve mudar, obviamente, que é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas que tá com a bomba maior no colo, porque quando a gente fala de percepção das pessoas, a gente tá falando também do que a pessoa tá sentindo ali na ponta, na hora que vai no supermercado, na hora que vai viajar, na hora do seu dia a dia. Então, tem um grande desafio, porque o pacote de gastos aprovados pela Câmara e pelo Senado foi totalmente desidratado, como tem sido várias propostas aí, até se a gente for pensar no plano de regime de recuperação fiscal, foi totalmente moldada pelo Congresso. Então o governo ele vem perdendo aí para o Congresso Nacional em diversas questões, em benefícios fiscais, diversas questões vem perdendo, e a Haddad tem reclamado disso. Só que Lula espera também que com a chegada de Gabriel Galípolo no Banco Central, as coisas, pelo menos a conversa com o mercado mude um pouco, enquanto Galípolo, claro, vai tentar aí manter uma certa independência. Então a gente vê que é muita coisa, né? É uma teia realmente, as áreas não conversam entre si, e a comunicação que chega é totalmente falha. E quando se tem algo de maior audiência, digamos assim, cai às vezes na questão de politização, que foi o caso do Toque, outros casos. Agora, pro Lula, que não muda com reforma ministerial, com qualquer coisa assim, é o quê? Tá mudando agora a composição das mesas diretoras da Câmara e do Senado. Então entra Davi Alcolumbre, um velho conhecido, que é conhecido justamente por ser mais duro nesse trato com o governo, e entra na Câmara o Gu Mota, do Republicanos. Os dois são os favoritos aí, devem ser confirmados no dia 1º e dia 3, como os presidentes da Câmara e do Senado, né? E ninguém sabe ainda como vai ser o Gu Mota. O Gu Mota é mais discreto e tudo, mas a gente tá falando que faltam aí menos de 2 anos para um período eleitoral de 2026, né? Então, o governo Lula, se quiser chegar aí em 2026, tudo indica, vai ser o Lula mesmo que vai concorrer, né? Até agora não tem um outro nome, a Haddad tá lutando aí. Nossa, tem tanta coisa para falar, gente. Mas a Haddad tá lutando e não sei o que para ser o cara aí. Mas, assim, chega também um momento em que o presidente Lula tem que rearranjar a sua esplanada ali de forma que ele possa manter os ministros de áreas sociais, ministros do PT, para conversar com o partido e olhando para um plano político de 2026. E, por outro lado, também precisa acomodar peças do Centrão. E peças que não só vão garantir governabilidade na Câmara e no Senado, e vamos combinar que o preço está muito caro, né? Tem muita gente aí na esplanada, e o governo, para cada projeto importante, sofre pra caramba para aprovar e tem que liberar emenda e tudo isso. Então, assim, tem que acomodar todo mundo justamente pensando num plano político. Então, 2026, quem vai estar comigo? O que eu vou fazer? Então, assim, são muitos desafios do ponto de vista de comunicação, coordenação política, economia, e como vai ficar com a Câmara e com o Senado agora. E se a gente lembrar, tem a questão das emendas parlamentares também, esse embate aí judiciário, e Congresso e governo no meio. Então, ou seja, é um ano, digamos que bagunçado. Então, essa reforma ministerial vai dar o tom aí de como que as coisas devem ficar, mas
Tem muita. Tem coisa demais. só 8 de Desculpa aí, janeiro. até alonguei, porque é só 8 de janeiro, é isso. Exatamente, é só Tem 8 questão de janeiro. regulação das redes, gente, Não. Nossa, é muita coisa. Governo, Vou parar aqui. Poder Executivo, Congresso Nacional, tem um monte de coisa. Acho que o primeiro ponto que eu chamaria a atenção nessa conversa, e a Fran toca nele de uma maneira importante, é que eu acho que para além da comunicação que o governo está querendo dizer as próprias coisas, o governo está querendo fazer já há muito tempo algo que eu considero, não só do ponto de vista do governo Lula, do ponto de vista de Estado. Pode ser o governo Lula agora, foi o do governo Jair Bolsonaro e outros. Eu acho que quem está sentado na cadeira do Poder Executivo precisa encontrar uma maneira de dividir os ônus com o Congresso Nacional. Acho que essa é, para mim, a grande pedra de toque para todo mundo que se sentar na cadeira de presidente da República agora, e, portanto, um desafio colocado para o presidente da República e para os demais. Porque a Fran mencionou questões que são muito objetivas. O governo pode fazer o esforço que quiser, pode ser de comunicação, pode ser internamente, de dizer que vai cortar gastos, vai fazer qualquer coisa. Não adianta se essa fatura ficar só no colo do governo. Se o governo apresenta uma proposta, vai para o Congresso Nacional, o Congresso Nacional dilapida a proposta, faz migalhas dela, e aí, não, mas precisamos mexer com o super salário. Mas não podemos, né? Quem está dizendo isso é o Congresso. Olha, precisamos pensar em mexer com as isenções fiscais. Não, mas também não podemos, né? Não pode. Mas precisamos mexer, então, nas isenções fiscais que estão sendo dadas para o setor de turismo e de eventos pós-Covid. Tem jeito? Também não tem jeito de fazer. Olha, não há governo que resista. Acho que, assim, o Congresso Nacional precisa ser responsabilizado por boa parte das coisas que acontecem junto com o governo. E eu não estou aqui fazendo uma defesa de que o governo é um santinho isento e que não tem nenhum problema para resolver. Não tem nada a ver com isso. Controle de gastos, indicar para as pessoas onde corta, como corta, é uma função e obrigação do governo. Claro que é. Manter as contas públicas corretamente é uma função. Está mais do que correto. Mas não dá para a gente empurrar única e exclusivamente nos governos. Pode ser no governo estadual, pode ser no governo federal, pode ser numa prefeitura, empurrar todos eles como se fosse um problema de comunicação. Não é um problema de comunicação, é um problema de política. Os recursos que majoritariamente poderiam estar no Poder Executivo para a execução de políticas públicas, por vezes, ou são mal utilizados, e isso acontece bastante, ou são transformados em aposentadoria para lá e para cá, ou super salário para lá e para cá, sim, acontece, ou foram parar nas emendas de orçamento secreto, no caso do Congresso Nacional, né? Nas emendas PIX, aí no outro tipo de emenda, aí emenda de comissão, aí tem mais isso, aí tem mais isso, aí diz, mas peraí, 1/3 do orçamento vai parar na mão do Congresso sem o mínimo de controle, efetividade e testagem, se aquilo vai funcionar ou se não vai. Então, depois que você tem um resultado ruim do ponto de vista de comunicação, e é claro que o governo do Poder Executivo sente mais esse tipo de situação, é evidente que o governo vai falar, mas eu não estou conseguindo, eu destinei recurso, o negócio foi parar, é um parlamentar da minha base que está lá. Mas é porque nós estamos mudando muito a chave de como as coisas são decididas para poupar gastos, e aí a gente poder olhar para o governo ou para o Congresso dizendo assim, que bacana, o governo e o Congresso fizeram a sua parte. Eu não estou vendo o Congresso Nacional fazer parte de nada. O Congresso Nacional, até o momento, está fazendo, nas pautas mais importantes até agora, reforma tributária, redução de gastos, reforma de imposto de renda e todas essas coisas, regulamentação de redes sociais, como mencionado pela Fran, está fazendo única e exclusivamente lobby para um tipo de interesse quando essa história aparece por lá. E não é o interesse das contas públicas. E acho que esse é o segundo grande desafio que eu aponto para o governo. Chegando em 2025, com 2026 batendo a porta, eu acho que a menor preocupação do governo está necessariamente na comunicação como um todo. O governo Lula e o presidente Lula, historicamente, são movidos à economia, movidos à capacidade de mostrar para as pessoas que a vida delas pode ser melhor ou menos pior do que foi em governos anteriores. Pode ser do PSDB, pode ser do MDB, pode ser do PL com Jair Bolsonaro. Mas sempre mostrar que economicamente há uma capacidade de crescimento, que as pessoas melhoram de vida, que retirar um imposto como o IPI ajuda você a comprar coisas dessa natureza. Por isso que eu acho que a preocupação está muito centrada, e acho o grande desafio do governo é tirar as dificuldades que o governo tem de mostrar, de ver que a vida do cidadão
no supermercado, no dia a dia, na gôndola, no preço da carne, do pão, dos legumes, o sacolão que fazia por R$60, hoje é 100. Essa dificuldade ela é econômica. E eu acho que aí está a grande questão para o governo, que está no meio do caminho entre economia e comunicação. Mas ela tem muito, repito, de parcela de outros atores. Então acho que é um desafio do governo conseguir também, e eu não sei como fazer isso, tá? Confesso que trazer o Congresso Nacional a ser responsabilizado por parte das coisas que o Congresso não tem ajudado em algumas delas o país a andar numa melhor velocidade para frente, eu acho que esse é um grande problema. Os congressistas brasileiros devem e foram eleitos muitas vezes pelos seus lobbies, muitas vezes pelos seus grupos econômicos de interesse, e não há nada de ilegítimo nisso. Só que há pautas que são pautas coletivas. Melhorar as condições do Estado brasileiro, parar de pagar salários acima de um teto constitucional e não exclusivamente do meu desejo, do meu bônus colocado ali em determinada carreira. Isso é uma questão de Estado. É para além do governo Lula, Bolsonaro, Dilma, Fernando Henrique Cardoso, quem quer que seja. E eu acho que o Congresso não está fazendo essa parte. E por isso eu acho que muitos dos problemas que os governos terão, e o governo do presidente Lula terá de 2025 e 2026, é fazer exatamente o rompimento dessa barreira. De fazer, opa, dá para fazer alguma coisa se o cenário for esse? E está umbilicalmente ligado com governabilidade. E eu confesso para você, Frank, chegando a esse tempo, né, depois de um governo de 4 anos do ex-presidente Jair Bolsonaro com a relação que foi construída com o Congresso, mas esses 2 anos de governo Lula, e nós estamos falando do presidente que, pela terceira vez, está ocupando este lugar, sendo um político absolutamente hábil para lidar com o Congresso. E se nem este senhor está encontrando alternativa, eu acho que há um problema macro de se entender como estamos tocando governabilidade no país. E acho que ele será um problema para além do governo Lula, repito. É um problema de se olhar para o cenário e saber, se o orçamento for parar cada vez mais na mão do Congresso, o que vai sobrar para o Poder Executivo? E aí pode ter comunicação, pode ter tudo, Fran. Não sai do lugar por nada neste universo. Sérgio Abranches vai ter que atualizar a questão do presidencialismo de coalizão, né? Porque é de sempre, anualmente. Mas é isso, né? As emendas impositivas, o orçamento está cada vez mais na mão do Congresso, né? E não só, a gente vai pensar a nível federal, mas a gente vai pensar também estados, municípios, tem sido essa atuada, essa ótica. Então o governo nem tem e se para de liberar, se não libera, a gente já sabe. Então fica nesse... O toma lá da cá não tá sendo assim, virou chantagem, realmente, na maioria dos casos. Tá aquela história quando a gente fazia as brincadeiras com alguém que é um pouquinho mais comilão, né? Que você chega com um prato, aí fala assim, o pudim, por exemplo, né? Aí você brinca com alguém que gosta muito de doce e diz assim, deixa aqui, eu vou tirar um pedaço, o resto é seu. O Congresso tá fazendo basicamente isso. O Poder Executivo tira 1/3, tá sobrando 1/3 para se gastar ali na tentativa de fazer obras, recapeamento aqui, construção de estrada, uma coisinha aqui ou acolá, e o resto está no Congresso Nacional. Repito, eu não estou dizendo que o Congresso não saiba, não deve, não possa utilizar recursos públicos para, na ponta, atender os seus eleitores, atender a quem elegeu os congressistas. O Congresso e a representação popular, no nosso desenho constitucional, é o que temos de mais importante. É a participação popular mais direta nos anseios da população, nas críticas, no que há de bom, no que há de ruim. Mas me parece que da maneira como está, e está aí o ministro Flávio Dino mostrando erivezeiramente nos autos, nas decisões que tem dado, que assim, gente, nós estamos pedindo um negócio muito básico, né? Transparência, gente. Eu quero saber o que o meu deputado fez com o recurso que ele tem na mão. Ele mandou para a minha cidade ou mandou para a cidade vizinha? Ele mandou para a cidade da Fran ou para a cidade da Letícia? Eu gostaria de saber onde foi parar o meu recurso. Não, mas mandamos para a prefeitura. Não. Eu não quero saber se mandou para a prefeitura só, não. Eu quero saber, mandou para a prefeitura, mas é o seguinte, virou banco de escola? Virou merenda? Virou o quê, exatamente? Foi parar no custeio. Tá errado, não pode. Então, assim, precisa ter alguma coisa deste ponto. Então, talvez, assim, a minha preocupação maior seja macro, não seja com o governo Lula, seja com uma relação institucional que está tão deteriorada que eu acho que ela é um problema do país e será do governo Lula. Ela está tão deteriorada na relação executivo, legislativo,
Judiciário. O judiciário também se protegendo com as suas benesses, né? Todo mundo, não bota a mão em mim. Aí nessa hora volta todo mundo pro Congresso para dizer, não, Congresso, vem cá, não era tão assim, nós também não brigamos tanto assim, né? Como já foi em outros momentos. Mas eu tô particularmente preocupado, é isso, é governabilidade, é como é que utiliza a economia, como é que vai fazer com os recursos públicos, porque eu tô vendo um caminho meio sem saída no ano de 2025. Letícia, quero ouvir você também, saber o que você pensa a respeito disso, qual é o seu ponto central em que você vê, ou pontos principais, que você vê de dificuldade para o governo Lula nesse ano de 2025. Eu concordo que a questão é muito mais do que comunicacional, ali é uma questão política, econômica, mas eu acho que se você tem uma crise comunicacional, se você não está sabendo transmitir o que você está sabendo para a população, e eu acho que esse é o grande problema até então do governo Lula, ele perde o principal aliado dele, que é a população em si. E sobre essa troca ali, né, na Secretaria de Comunicação, eu acho, não me recordo uma das primeiras vezes que a gente vê um marqueteiro assumindo esse posto. O marqueteiro sempre ali é a figura de um conselheiro, atua ali nos bastidores, né? Mas não é a pessoa que realmente assume, né? Sempre tem ali uma pessoa que dá a cara a tapa, não é o marqueteiro que faz isso. Quando o Lula troca e coloca um marqueteiro para poder fazer isso, eu acho que a gente mostra que a comunicação realmente, tipo assim, é um ponto central para ele nesse momento, que isso é a Fran mesmo mencionou isso, a gente tem que o Lula sempre deu muitos pitacos na comunicação, criticou a comunicação, criticava ministros, né, que anunciavam as coisas sem avisar, então talvez essa mudança o Lula, a gente não sabe, a Janja também até que nível de influência ela tem ali, mas de centralizar talvez as decisões do governo. E isso a gente mostra que, um terceiro ponto, modernizar essa comunicação. Talvez parou ali no tempo essa comunicação. A gente viu o Sidônio já falando que é uma comunicação menos analógica. Então, talvez uma comunicação menos técnica, que vai mais direto ao ponto. A gente vê que o consumo ali das notícias, as redes sociais, diz muito isso, né? Talvez o governo Lula ficou parado ali no tempo, né? E Letícia, desculpe te interromper, mas acho que esse é um ponto muito relevante, porque eu não consigo imaginar a cabeça do presidente Lula suficientemente técnica e atualizada para lidar com as novas mídias com a velocidade que elas exigem o grau de especialização. Porque até outro dia não tinha Threads, Blue Sky nem Quai. De repente tem, eu faço o quê com essa história? E o presidente da República foi gestado historicamente lidando com mídia tradicional, né? Para ele deve ser um negócio também de falar assim, pô, mas não é só chegar na mídia e mandar mensagem pra turma, né? E talvez entender que antes era muito importante a carteira assinada pro jovem. Hoje o jovem não quer carteira assinada mais, o jovem quer empreender. Então não adianta ele falar, aumentou o número de carteira assinada. Não é isso que as pessoas querem mais. Então talvez assim, essa comunicação ali mais rápida, mais efetiva, dessa forma de comunicar, talvez é isso o grande desafio do que ele tá tentando, né? Isso pode ser um grande acerto, um grande erro ali, porque um grande acerto, se der certo essa questão de colocar um marqueteiro, tudo bem, mas se der errado para o marqueteiro em si, ele não fica ali queimado só com Lula, com PT, com o governo federal. Ele fica queimado, porque o marqueteiro tem clientes. Se não der certo essa mudança, pega mal para o Sidônio em si. E eu acho que a mudança ele é modernizar, e a gente tem alguns exemplos, assim, que para mim de comunicação, que talvez criam empatia, talvez está precisando de uma comunicação que crie empatia ali com a população. A gente vê, vou dar dois exemplos. Marília Campos, que eu acho que faz uma comunicação ali que é rápida, ágil, cria empatia. A prefeita de Contagem. A prefeita de Contagem. E o senador Cleitinho. Não tô falando qual é os dois fazem jeitos muito diferentes, mas eu acho que são comunicações mais assertivas, que chegam ali na população. E eu acho que o governo Lula não tá chegando. Pode melhorar os níveis econômicos, mas se você não tá deixando a população sentir isso. Você trouxe um ponto, Letícia, que eu acho que é muito relevante, olhando a estrutura da comunicação atual. Se a gente antes, né, vou beber aqui de um conceito lá do marketing, a gente falava do mix dos famosos 4Ps, né? Preço, praça, produto e etc. E aí, assim, hoje esses 4Ps já se transformaram em 8Ps. A teoria do marketing já está muito mais avançada. Por quê? Porque você tem outros componentes. Pessoas entraram nesse lugar. Você, olha, preciso de gente qualificada para fazer isso. E me parece, talvez, que o governo esteja exatamente nesse ponto. Porque eu vou pegar um exemplo, Letícia, do que você citou, sobre o caso da Enel em São Paulo. O cidadão de São Paulo, o paulistano ou quem mora na cidade, assim, deve ter vontade de esganar a marca Enel quando ele vê na frente. Assim, dizer assim, pelo amor de Deus, desapareça da minha frente. E o governo usou em determinado momento, com o ministro Alexandre Silveira, o ministro mineiro de Minas e Energia,
uma estratégia de assim, vou entrar no jogo para dizer, peraí que nós vamos organizar essa conversa por aqui. Mas é uma pergunta, não é uma certeza e eu não quero garantir nada. Será que o ministro entrou com o tom e o governo federal entrou com o tom que o cidadão de São Paulo esperava? Quer dizer, talvez é um tom mais Cleitinho, ou é um tom mais Marília Campos, ou é o meio do caminho. Tem que encontrar o tom dele. Tecnicista, né? Quer dizer, talvez nessa pasta, neste momento, a entrada fosse uma coisa, ó, acabou a brincadeira, estamos aqui invadindo o negócio. Tá, gente, eu tô falando simbolicamente, pelo amor de Deus, não tô falando pra ninguém invadir nada antes que eu seja acusado desse tipo de coisa por aqui. Mas é o que fazer, porque o grau de insatisfação da pessoa pode levar com que ela queira, assim, meu Deus do céu, vocês não têm como acabar com esse contrato, o que pode fazer? Mas aquilo precisa ser traduzido para ela de alguma maneira que, sentimentalmente, ela consiga sentir, pô, esses caras estão do meu lado. Você tem que criar empatia. Acho que é essa palavra que você usou, Letícia, é criar uma comunicação no império das emoções, assim, que seja capaz de dizer para a pessoa, cara, eu tô entendendo o que você tá fazendo, mas eu tô aqui limitado. Eu tô não adianta muitas respostas técnicas ali. Eu preciso de você ajudando nisso aqui. Eu sozinho não posso fazer. E eu acho que o governo tem muita dificuldade de fazer essas coisas porque a economia, como é o pilar principal, ela às vezes ela precisa ser dura porque você tem que dizer pro mercado coisas técnicas. Mas do outro lado, tem gente que, em função das coisas técnicas que você diz pro mercado, tá vendo o arroz ficar mais caro. Como é que você diz para ele que uma coisa tem relação com a outra? Como é que você conversa com essa pessoa ao mesmo tempo? Então, eu acho que a comunicação, boa parte das vezes, ela é tomada como geni na história. O mais fácil de demitir é o ministro da comunicação. Ele não tem bancada, ele não tem lobby, ele não tem ninguém no Congresso para defender, ele geralmente não tem aliados políticos, ele é sempre do próprio partido do presidente ou de um partido que é muito próximo, uma figura muito próxima. Então não tem ninguém chorando muito se você troca ministro de comunicações, gente da SECOM, coisas dessa natureza. Ministro das telecomunicações até tem mais. Ele nem chora muito. Então eu acho que é um pouco de recado. E me pareceu, Fran, não sei se você vai concordar, que também um pouco disso que foi feito pelo presidente serve, e o presidente Lula é conhecido por mandar esses recados via decisões, é de dizer um pouco para a militância que estava insatisfeita, dizendo, nossa, mas o nosso governo é tão bom, os números econômicos são tão bons, e como é que ninguém vê que o governo Lula 3 é maravilhoso assim? Mas de dizer para a militância, ó, estou fazendo a coisa certa, tá? Se deu errado é a comunicação. Não sou eu, Lula, que sou culpado dessa conversa, não. Você tá na mesma página, Fran? Pois é, eu não sei se vocês ficaram com essa mesma impressão, pelo menos 2024 mostrou muito isso para mim, as eleições, de como que parece que esses quadros do PT mais antigo, o PT como um todo, e a gente falou muito sobre a renovação, a necessidade de renovação do PT, né? Eles ficam num discurso que é um discurso, parece que de bolha ali, de que eles só conversam com eles, porque é como se o tempo já passou, as coisas mudaram e continuam com aquele mesmo discurso. Então é importante também, como eu falei, né, o Sidônio é muito querido pelo PT, por tudo, mas que esse discurso se aproxime mais de quem? De quem não é da militância, e acabar um pouco com esse discurso. Eu acho que a comunicação do presidente Lula, a comunicação do governo, às vezes continua muito com isso, do nós contra eles, né, de que do mal contra, o bem contra o mal, e agora é um outro, né? É um discurso de é o governo de todos. Então, o que independente de bandeiras, independente de tudo, enfim, pode fazer para melhorar ali, para as pessoas entenderem no que isso está mudando? Então, talvez é uma comunicação mais direta para entender que, olha, estou tentando fazer isso, mas não tem como fazer por questões de Congresso. Como que vou comunicar isso para as pessoas? Enfim, isso o Sidônio tem que resolver agora. Mas é de um jeito em que as pessoas ali na ponta, elas entendem, e ninguém está muito interessado nessas brigas políticas, né? Passadas as eleições, aí é o momento de entender por que eu estou indo no supermercado e o dinheiro não tá dando para eu comprar o que eu comprava antes. Por que eu estou viajando e meu dinheiro não está rendendo? Ou coisas mais básicas ali mesmo do dia a dia. E fica parecendo que cada ministro é de um jeito, né? Então o Alexandre Silveira vai todo combativo, fala um monte de coisa, fica 20, 30 minutos falando ali, o prefeito de São Paulo, o governador Tarcísio, mas no fim, o que você tá querendo comunicar? Aí vem uma outra ministra com um discurso muito mais leve, não sei o quê. Então, assim, se falta uma unidade, eu acho que o Gilmar Tato, quando fez essa análise, fez muito bem, porque se você realmente, se antes a gente olhava para o governo 1 do Lula, o governo 2, governo Dilma também, e tinha ali muito
muito claro o que se queria falar, onde se queria chegar, agora não se sabe. Pelo menos me perguntado, que eu vejo diariamente, não tem como fazer. O que eu vejo é um governo passando sufoco no Congresso, um governo que tá tentando ver como que resolve as coisas agora, um governo que tá... E um governo que é governado aí pelo PT, que não sabe como que vai chegar em 2026, que todo mundo quer que o Lula concorra de novo em 2026, mas nenhum presidente estava querendo. E também não tem um nome. Então, assim, fica num redemoinho, é hora o trem já passou, né? Tanto é que por isso que o Centrão tá ganhando tanto espaço. Porque se ficou muito concentrado no bem contra o mal, no um contra o outro, não sei o quê, e a coisa tá indo, né? Então também não dá para colocar... Claro, o mercado tem sua fatia aí, Centrão, Congresso tem sua fatia, não sei o que tem sua fatia, mas também não dá para colocar a culpa só nos outros, né? Então é importante mostrar o que tá tentando fazer para resolver. Agora ficar mais do mesmo... Essa questão do bem um contra o outro, isso cabe numa eleição. Agora, como a Fran falou, agora é um governo para todo mundo, né? Tem que ser mais rápido, mais ágil e mais popular essa comunicação, né? E ainda, né, Letícia, que esse embate possa acontecer, e acho que é natural que o governo vá fazer, porque a oposição se pauta muito por essa chave de comunicação, né? Mas agora não é a oposição, é o governo. A questão é que uma coisa é você lidar com a oposição e aí você dizer o seguinte, olha, os meus deputados federais, os meus senadores, a turma vai lá e vai resolver esse embate no Congresso Nacional ou nas redes sociais. Outra coisa sou eu, como governo, ter uma ideia, um projeto de país, etc. Eu não consigo imaginar exatamente isso. E talvez isso, eu estou fazendo aqui uma espécie de análise para saber se... Será que a falta de uma ideia central do que é um governo Lula 3 não tenha a ver com o fato do governo ter empreendido e continuar empreendendo, né? E hoje, especificamente, quando gravamos no 8 de janeiro, muito esforço para manter as discussões sobre o 8 de janeiro, as dificuldades do Congresso, e não tá encontrando tempo para achar uma grande marca. Porque eu confesso para vocês que até agora, o que a Fran disse, se você me disser qual é a grande marca do governo Temer, eu acho que é um grande acordão entre todo mundo para todo mundo receber o reajuste, todo mundo bonitinho, todo mundo organizou Lava Jato, todo mundo foi ficar pianinho no seu canto. Se você pensar, um governo Dilma é uma tentativa de continuidade do governo Lula, mas com o excesso de desenvolvimentismo, descontrole das contas públicas, a continuidade da ideia do investimento anticíclico completamente errada e que se transformou no caos que foi. O que é o governo Lula? O governo Lula 1 é um governo de ajuste das contas públicas e um governo 2 é de explosão maciça do consumo, de garantir às pessoas acesso, principalmente às pessoas de mais baixa renda. O que é o governo Bolsonaro? Também acho que é difícil eu encontrar exatamente o que quis, porque cada dia era uma coisa, um assunto de um diversionismo que é difícil achar o que era a intenção. Mas esse governo Lula também não encontra uma cara, né? O objetivo ao chegar ao final desses 4 anos é o quê? Eu fui olhar, inclusive, o mote do governo, né? Bom, é Brasil, União e Reconstrução. Tá, mas metade desses 4 anos é de união e metade de reconstrução. Tá, e assim, uniu e reconstruiu e parou por aí. Essa é a ideia? Porque eu acho que falta mesmo alguma linha mestra. Um governo cansado, né? Também. Me parece assim, enfim... Mas é isso, vai falar de fome de novo, vai falar de... O que As demandas são outras agora, né? Claro que é importante, sim, mas tem que ter um rebrand aí, alguma coisa. Até porque boa parte desses programas, acho que a população brasileira, são programas que continuam e que já estão galvanizados, estão cristalizados entre as pessoas. Exato. Não é mais uma política necessariamente de governos do PT, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro usou isso até solapando grana para tudo quanto é lado, passando com Caixa Econômica Federal, dando benefício de BPC para todo mundo, fazendo um negócio horroroso do ponto de vista das contas. Mas assim, virou uma política de Estado. As pessoas sabem que tem aqueles benefícios sociais temporários quando estão em condições de vulnerabilidade. Não depende do governo A ou do governo B. Eles existirão, porque eles fazem parte de um programa de transferência de renda e etc, etc. Mas assim, o que o governo está propondo além disso, né? E eu acho que tem um ponto central que foi mencionado pela Letícia e que esse também, do ponto de vista da relação com a sociedade, é o que, pelo menos das pessoas que eu já li, e de como eu tenho visto as eleições há algum tempo, já discutimos aqui isso na nossa última temporada,
é das relações das pessoas com o novo mundo do trabalho. Os jovens, as pessoas mais velhas que estão mudando muitas vezes de carreira, porque não existem mais os postos tradicionais como aconteceram. Agora com o advento de inteligência artificial, com gente que já perdeu a perspectiva de ter CLT na vida e vai viver na informalidade, porque nasceu na informalidade, sabe viver na informalidade e viverá na informalidade. Com gente que ainda vai sustentar o seu CLT, mas ele olha para o lado, tem informalidade. Eu acho que essa é a grande dificuldade que o governo Lula tem à sua frente nesse momento, do ponto de vista da relação com a sociedade, que é o mundo do trabalho. Esse mundo do trabalho, ele é muito diferente. Nós, de uma geração que começamos a trabalhar há algum tempo, temos uma visão que é combinada entre o que os nossos pais foram, que os nossos colegas mais velhos de trabalho têm e que estão ao nosso lado, mas tem os mais novos que chegaram com outras perspectivas. Então, assim, tá tudo no emaranhado que você diz, mas um quer home office, outro quer CLT. O sonho era ter a carteira assinada. Isso, agora as pessoas ficam vendo, vai ter que trabalhar tanto tempo até chegar uma aposentadoria. O jovem não quer mais a carteira assinada, ele quer empreender, ele quer outras coisas, ele quer o home office, ele não quer aquela rotina de CLT mais. E alternativas que ele diz, cara, não vou trabalhar de servente de pedreiro, eu não estou desfazendo da função, tá, gente? Eu estou apenas dizendo que do ponto de vista de renda, ela é uma daquelas que tem menor rentabilidade no país. Eu não farei como meu tio, meu pai ou alguém que precisou passar por isso. Eu já superei essa parte. Qualidade de vida, né? Qualidade, tempo. Eu quero outra coisa. E que vê o pai, né, os avós que trabalharam a vida inteira, aí chega agora numa aposentadoria que mal consegue se sustentar muito também. Complicado. Acho que, assim, isso do ponto de vista, talvez o desafio comunicacional para encontrar alguma conexão, parece essa uma das principais que, repito, não apenas o governo Lula, os governos terão. O Estado brasileiro se relaciona com os seus trabalhadores como? Não tem nada mais a ver, ou boa parte, com o que foram as greves lá do ABC Paulista. Não tem nada mais a ver com os anos 90, com as privatizações e depois com o aumento dos cargos em universidades, os concursos públicos. Isso mudou radicalmente como as pessoas olham para o Estado, veem o que ele pode fazer, veem muitas vezes o que ele atrapalha e como elas vão se relacionar. Acho que esse é um ponto, para mim, muito, muito evidente de que o governo, se já tem dificuldade para fazer o seu básico, o que ele conhece bem, chegar às pessoas, que dirá lidar com essas novas questões. Eu vou ter que fazer o seguinte, como nós nos estendemos neste assunto 2025, porque tinha muita coisa, vou pedir aqui encarecidamente aos nossos ouvintes para que a gente toque no assunto Prefeitura de Belo Horizonte e outras coisas que estão acontecendo no próximo episódio aqui do nosso 3 sobre os 3, porque este assunto nos consumiu bastante tempo e consumiria ainda mais, porque tem mais coisa para tratar. E tem reforma tributária, tem regulamentação de redes sociais no Congresso, tem muita coisa. Mas assim, espero que a gente tenha colocado aqui alguns dos pontos principais que a gente considera relevante de desafios, de problemas e de caminhos que o governo Lula está apontando. Bom, o que vai continuar nesta temporada de 2025 são as nossas apostas da semana. A Fran tá, assim, levantando sobrancelha, tá pensativa. Ela mencionou tanta coisa que agora eu tô curioso para saber o que ela quer. Por isso, Fran, eu vou te dar mais alguns minutos, segundos. Deixa eu ver se algum repórter mandou aquela Vou acionar aqui. Então eu vou começar por mim, tá? Para não ser indelicado e não deixar vocês tendo que segurar o rojão neste caso. Vamos lá. Acho que a minha atenção está voltada para algo que não se encerrou em 2024. Apesar de termos tido um passo gigantesco em direção à alça de mira colocada para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Walter Braga Neto segue detido, né? Ainda respondendo pela sua prisão, enquanto está em curso ainda a investigação da Polícia Federal sobre a participação dele e de outros. E acho que o ponto para mim está, novamente, num governo que não sabe exatamente o que fazer, prestar atenção nos movimentos de Jair Bolsonaro e do governo e das instituições de justiça para com Jair Bolsonaro. Porque eu acho que 2025 é um ano muito simbólico para isso. Porque eu acho que não passa de 2025 alguma decisão, se houver, mais crítica em relação à prisão ou qualquer coisa dessa natureza em relação a ele. Acho que não vai chegar até 2026 esse cenário, não. Então eu prestaria muita atenção nos movimentos do Ministério Público Federal, Procuradoria-Geral da República, porque eu acho que eles serão determinantes, talvez até para o governo Lula encontrar um caminho aí, sabe-se lá de que maneira. Letícia.
como a gente não falou do assunto local, vou puxar um pouco a sardinha pro meu lado. Sobre essa questão, como que vai ficar o Álvaro Damião à frente da prefeitura durante essa licença do prefeito Fouad Noman, né? Ele foi afobado? Ele colocou os carros na frente do boi nessa articulação ali da mesa diretora? Como que vai ser esse desgaste agora que ele comprou? Eu até ia falar que eu acho que ele foi completamente afobado e agora vai sobrar pro Fouad, voltando, né, dessa licença, a gente deseja recuperações pro prefeito, consertar essa relação, que eu acho que foi completamente desgastada. E uma outra questão ali da reforma ministerial com todas essas mudanças do Lula, será que teremos mais mineiros? Será que vai ter mineiro saindo? Xiii, essa conversa todo ano de reforma ministerial. Ô Fran, e aí, hein, da sua parte? Vai ter mais mineiro, vai? Sei não, viu? Tem tá em baixa, pelo menos né? os nomes que estão sendo cotados até então. Assim, tem Rodrigo Pacheco aí falando pro Ministério da Justiça, outra coisa assim, mas nem ele sabe ainda o que ele quer ainda, né? Tá nesse momento de negociação, pelo que parece. Então, muitas oportunidades, muitas possibilidades, né? Agora, de expectativa da semana, eu juro que eu fiquei dando volta. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apostar no negócio que a gente já tava falando, porque eu não tô pouco criativa, mas é justamente pensando nesses primeiros dias aí de Sidônio, né? Ele vai tomar posse mesmo na semana que vem, então como vai dar o tom? Esse 8 de janeiro foi ele que organizou esse evento, hoje acabou também de dar uma longa entrevista lá no Palácio do Planalto, ou seja, vamos ver como é que vai ser esses primeiros dias e se vai ter algum fogo amigo já ou não. A gente gosta de confusão, né? Ah, sim. Confusão sim. não, de notícia. De notícia, né? Ela vai Que ser confusão. Ela vai ser originada de confusão, vai virar confusão, aí não é problema nosso. Fran, Exato. Letícia, obrigado por essa companhia na nossa reestreia aqui do podcast em 2025. A gente se fala na semana que vem. Tchau, Fran. Até mais. Tchau, Letícia. Até a próxima. E tchau pra você que nos acompanhou aqui na nossa edição do 3 sobre os 3. Ó, segue a gente, youtube.com/otempo, também nos tocadores de áudio ou de podcast. Tchau, tchau.